Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Espero que vocês estejam bem. E neste vídeo nós trataremos de um tema que para mim é um tema que eu estudo muito por conta pessoal mesmo, por questões particulares mesmo, e é um tema que é importante para toda a sociedade, tendo em vista a escalada do Estado policialesco. Estado policialesco este em que a palavra do policial é a única que vale, quando na verdade nós vemos que dentro do Estado de Direito não deve ser assim, porque ninguém pode tudo, nenhum poder pode tudo, né? Sob pena de se tornar tirano, autoritário. Então nenhum poder pode tudo no Estado de Direito, Estado democrático como o nosso, mas que nós vemos que na prática isso de fato ocorre. Alguns poderes, a polícia, as autoridades policiais, por exemplo, são um clássico exemplo de poderes que querem ser ilimitados, autoritários e que ninguém é capaz de conter. Um dos motivos, uma das razões que é aceita por toda a sociedade, isso é tranquilo, é justamente pelo poder de fogo, né, que a polícia tem, por ser polícia. Mas nós sabemos que no nosso Estado Democrático de Direito, todos devem obedecer à lei, todos são submissos à lei e ninguém pode ser subtraído à lei. Eu queria que esse vídeo fosse bem curto, mas eu vejo que não tem como ser curto, porque é um tema que me instiga bastante, que me provoca muitas reflexões, e compartilhar isso é extremamente necessário para a nossa sociedade, de maneira gratuita, de maneira honesta, fiel, com todos que me assistem. E eu gostaria que vocês de fato comentassem aí se já passaram por alguma situação de abordagem policial em que a autoridade policial exigiu que você passasse o seu telefone pessoal, o seu celular, ou smartphone, né, como se fala atualmente. É uma situação muito delicada e vejamos, há algumas hipóteses em que é possível sim a autoridade verificar o celular, mas não é de maneira desordenada, não é de maneira infundada, né? A lei prevê as hipóteses em que é possível, e a própria lei prevê as hipóteses que é proibido a exigência por parte da autoridade policial presente naquele momento desta revista ilegal, né, muitas vezes, do aparelho celular de cada indivíduo, seja ele do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas antes de adentrar especificamente no tema da abordagem policial, eu quero que a gente entenda que eu quero que vocês entendam que há contextos da abordagem policial, né? Por exemplo, no nosso cotidiano, nas nossas vivências, nós estamos cansados de saber, nós, população brasileira, que as abordagens policiais são de um modo em determinadas regiões da cidade e de outro modo completamente diferente em outras regiões da cidade. Sendo claro, desta forma, eu quero dizer para vocês que o comportamento da autoridade policial deve ser único, aquele em que ele é formado, em que ele é capacitado para exercer em todas as regiões da cidade, e não de uma forma em uma região e de outra forma em outra região. Passado isso, eu trago dois dispositivos aqui para vocês, um do Código de Processo Penal e um outro dispositivo da Constituição, que trata justamente da busca pessoal, né? As abordagens policiais, né? Tanto à pessoa quanto ao imóvel da pessoa. Eu trago o dispositivo do artigo 244 do Código de Processo Penal, chamado abreviadamente de CPP, em que diz o seguinte, que a busca pessoal independerá de mandato, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for necessária, for determinada no curso da busca domiciliar. Ou seja, isso aí quer dizer que a busca pessoal não precisa de mandado judicial quando estiver aquelas pessoas que estão sendo objeto de busca, objeto de abordagem, sendo suspeitas naquele momento por uma determinada fundamentação da autoridade policial, ou que estejam portando materiais absolutamente capazes de configurarem conduta criminosa, de configurarem crime, ou, como eu já disse e repito, suspeitos. Mas nós sabemos que no nosso país, Brasil, nós temos os suspeitos já específicos, já demarcados através das etiquetas, né? Através das máculas, do etiquetamento social, dos estereótipos, né? Então, as corporações policiais, as instituições policiais do nosso país, nós sabemos, isso não é brincadeira, isso não é acusação leviana, é um fato da vida, é um fato humano brasileiro, da nossa sociedade, que as abordagens policiais, os suspeitos, eles já têm a sua identidade por parte reconhecida, a sua identidade reconhecida por parte das autoridades policiais, quando dentro da legalidade não deveria ser assim. O outro dispositivo que eu trago é o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, como eu já disse aí para vocês no canal, trata dos direitos fundamentais, das garantias, né, de todo cidadão, de todo indivíduo. Essas garantias previstas no artigo 5º, as principais delas, diz no artigo 5º o seguinte, no inciso 54, de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Adentrando agora mais especificamente ainda na questão do aparelho celular, nós podemos perceber que na maioria das abordagens há sim o pedido, né, a exigência, e às vezes nem pedido há, simplesmente há ali a força, né, através da coerção, as autoridades pegam os aparelhos celulares daquelas pessoas que estão sendo abordadas e vasculham os aparelhos, violando uma série de dispositivos não só legais, mas constitucionais, né? Ilegalidade essa que pode ser objeto, inclusive, de anulação de um futuro e suposto processo, talvez, se venha a ocorrer futuramente, por conta dessa invasão de privacidade vedada pela Constituição Federal. Então, o comando que eu trago aqui é também de trazer a Convenção Americana dos Direitos Humanos, trazer os direitos humanos que tanta gente critica para a discussão, porque é a própria Convenção Americana que prevê o princípio, né, do nemo tenetur si detegere, algo nesse sentido, ou seja, de que nenhuma pessoa poderá ou é obrigada, né, a produzir prova contra si mesmo. A pessoa, ao passar o seu telefone celular, ela está totalmente vulnerável ali, porque o aparelho celular, nós sabemos que hoje é a fonte de todos os nossos segredos, de nossas informações pessoais, familiares, afetivas, profissionais também, por que não, e de lazer, do próprio lazer. Então é uma intimidade ali que é violada a partir do momento que a autoridade policial captura o seu aparelho à força e vasculha sem nenhuma autorização judicial para isso. Então trata-se de uma ilegalidade que nós devemos combater. Porém, trazendo para o plano fático, para o mundo real, nós sabemos que há alguns lugares isolados das cidades é impossível que tal conduta, que tal prática por parte dos indivíduos aconteçam sem nenhuma retaliação. O que é que eu quero dizer? Às vezes é muito fácil eu chegar aqui no vídeo para vocês dizerem: não entreguem os seus aparelhos celulares quando forem revistados,
porque o policial está infringindo a norma penal, uma norma constitucional, a norma processual, está infringindo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Uau! Isso é bem fácil, né? Mas é difícil no mundo real, na prática, né? Como nós já vivenciamos, muitos de nós já vivenciamos, é muito difícil fazer isso ocorrer. Então, nós temos que ser bastante estratégicos, analisar o comportamento da autoridade policial naquela abordagem, a postura dele, de toda a sua corporação, de toda a equipe que lhe acompanha, identificar o policial na abordagem e ter ciência de que aquele ambiente que você está é um ambiente aberto ao público, em que há várias pessoas testemunhando aquela abordagem, que você, ao defender o seu direito, a intimidade, a sua liberdade e os seus bens, não sofrerá retaliação nenhuma por essa recusa em passar o telefone celular, certo? Então é importante ter essa cautela, porque nós sabemos que hoje também muitas autoridades agem de maneira impulsiva, de maneira autoritária, como eu já disse no início do vídeo, mas que essas autoridades, que esses servidores públicos não se sintam no direito de violar o direito do outro, do cidadão comum, e cumpram o seu papel de acordo com as leis e as normas do país, certo? Porque cada dia que passa é inadmissível o que nós vemos nos noticiários, o que nós vemos nos nossos bairros. Quem me conhece sabe do que eu estou falando em relação à violação de direitos dos indivíduos, de direitos humanos, dos mais básicos possíveis, que constrangem mesmo o ser humano, né? Você vê ali um policial que você nunca viu na vida pegar o seu aparelho celular, revistar, ver suas conversas, ver sua galeria de fotos, ver a sua rotina, toda a sua vida ali sendo exposta por uma autoridade sob o argumento de suspeita, né, e de segurança da ordem pública, de manutenção da ordem pública, é inadmissível, né? É realmente inaceitável. Então, este vídeo é um vídeo que eu abordo pela primeira vez essa questão do abuso de autoridade e a questão da abordagem policial, em conjunto as duas, né? Mas que é um tema que não se encerra nunca. E nós continuaremos com esse tema através da sua interação com este vídeo, das suas reações com esse vídeo assim que eu postar. Então, se tiver bastante curtida, se tiver bastante compartilhamento e visualização, eu vou entender que é um tema que vocês querem que a gente discuta, que é um tema importante, que eu traga algumas dicas aqui legais de direito, né, estratégicas de como se comportar durante as abordagens, de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres perante a autoridade judicial, autoridade policial, desculpem, para que a gente não acabe alcançando, inclusive, o crime de desacato, né, à autoridade. Então, são informações importantíssimas que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e me desculpem o vídeo alongado. Foi esse vídeo e até o próximo. Eu aguardo vocês.